Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Bom, na última semana nós começamos a série de mensagens Eu Tenho Aprendido, lições de Deus em meio à pandemia. O desafio que nós começamos a fazer na última semana é para que eu e você olhemos para todas essas circunstâncias que estamos vivendo e pensemos sobre aquilo que Deus está querendo produzir nas nossas vidas. Como seguidores de Cristo, nós somos desafiados a buscar compreender, a buscar discernir aquilo que Deus quer produzir em nós, através de cada circunstância pela qual nós passamos. Afinal de contas, eu e você, discípulos de Cristo, cremos que Deus está no controle do universo, no controle de todas as coisas e no controle das nossas vidas, e que, de alguma forma, Ele se utiliza de cada circunstância para transformar, para trabalhar, para moldar quem eu e você estamos nos tornando, para que nós nos tornemos pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. Talvez a pergunta que você possa se fazer, e eu espero que você já esteja se fazendo pelo menos desde a semana passada, é o que Deus quer te ensinar com tudo isso que nós temos vivido? Ou até o que você tem aprendido nesse tempo? Hoje eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: eu tenho aprendido que o meu coração precisa de cura. Eu tenho aprendido que o meu coração precisa de cura. Para tanto, nós teremos como base o texto de Gênesis, capítulo 32, versículos de 1 a 21. Gênesis 32, versículos de 1 a 21, onde nós lemos assim na palavra do Senhor. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha a nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros,
20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que o acompanhavam, os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos e orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus para esse tempo de reflexão. Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos, pela liberdade que temos, de podermos, Pai, cultuar a Ti, de podermos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra para sermos por ela instruídos, Senhor Deus. E nesse instante, Pai, onde a gente tem a oportunidade de refletir nas Escrituras Sagradas, nós te pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e corações estejam completamente atentos, voltados para Ti. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações. E que nós saiamos, Pai, desse tempo, ouvindo essa mensagem, completamente encorajados e desafiados a viver de uma maneira que glorifique, que honre, que exalte o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Para que a gente possa compreender bem o texto que nós acabamos de ler, a gente precisa fazer uma espécie de volta no tempo e olhar para o início da história de Jacó. Jacó era o filho mais novo de Isaac. Anos antes, quando ele ainda vivia na casa de seu pai, 2 acontecimentos marcaram a sua vida e marcaram a sua história familiar. O primeiro acontecimento foi quando Esaú, seu irmão mais velho, agindo de maneira inconsequente, vendeu para Jacó o direito de primogenitura. Você pode encontrar isso lá em Gênesis capítulo 25. Esaú trocou o seu direito de primogenitura com Jacó por um prato de lentilhas. Ele abriu mão, então, dos títulos e dos bens que lhe cabiam como principal herdeiro do pai. Esse foi certamente um acontecimento, ou o primeiro acontecimento que marcou efetivamente a história de Jacó e a história de sua família. Mas ocorreu também um segundo evento. Anos mais tarde, tempos depois, quando seu pai já era bastante idoso, Isaac, pai de Jacó e Esaú, chamou Esaú para lhe dar a sua bênção, que era uma espécie de invocação da graça divina sobre a vida do filho mais velho, e que acontecia pouco antes do pai morrer. Isaac então pede a Esaú que fizesse uma refeição saborosa, que caçasse um animal e fizesse para ele uma refeição saborosa, e que depois dele comer essa refeição saborosa, ele daria a Esaú a sua bênção. Contudo, Jacó engana seu pai. Ele se passa por seu irmão Esaú, ele finge ser Esaú e serve ao seu pai um cabrito preparado por sua mãe e recebe a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Essa história você pode encontrar em Gênesis capítulo 27. Logicamente, Esaú ficou absolutamente tomado de raiva, de ódio pelo seu irmão, e ele esperava o dia em que seu pai iria morrer para que ele pudesse se vingar, e até que a gente poderia dizer matar Jacó pelo que ele havia feito. Temendo então por sua vida, Jacó resolve fugir, partir para uma terra distante, partir para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão. Lá ele permanece durante 20 anos. E ele foi muito abençoado por Deus enquanto ele estava lá com Labão. E Labão foi abençoado por ter acolhido Jacó em sua casa.
Ali, Jacó se casou com as suas 2 esposas, teve muitos filhos, trabalhou para o seu sogro, prosperou financeiramente, de maneira que ele se tornou dono de numerosos rebanhos. Se você foi atento ao texto que nós lemos, Jacó fala que quando ele cruza o rio, quando ele está indo para Padã Arã, ele vai apenas com o seu cajado nas mãos. Mas quando ele volta, nesse momento de volta, ele volta com numerosos rebanhos, com servos e servas, com as esposas, com os filhos. Então, aquele que sai de casa apenas com o cajado em mãos, volta extremamente próspero, por assim dizer, realizado financeiramente, se a gente pode comparar. Contudo, depois de uma espécie de desentendimento com seu sogro, Deus disse para Jacó que ele deveria voltar para a terra dos seus pais. A gente lê isso em Gênesis capítulo 31. E o texto que nós lemos agora, Gênesis 32, versículos de 1 a 21, narra exatamente esse momento da volta, exatamente essa viagem de retorno, onde Jacó já saiu de Padã Arã e Jacó está voltando para a realidade, para a localidade onde a sua família ficava. Eu não sei se você partilha da mesma ideia do que eu, mas para mim, na minha concepção, mudanças são sempre complexas. Mudanças geram incertezas, mudanças geram estresse. Tempos atrás, eu moro de aluguel, e tempos atrás eu e minha esposa fomos forçados, a gente morava num apartamento, e fomos forçados por uma questão contratual a abandonar o imóvel, mas assim, de uma maneira muito rápida. E eu lembro bem que foi uma experiência desgastante, porque se mudar é sempre desgastante, embalar coisas, pegar coisas, guardar coisas, levar tudo, carregar tudo, isso dá um grande trabalho. Depois, quando você chega ao destino, você tem que desembalar tudo aquilo, preparar tudo aquilo, coisas ficam perdidas. Ou seja, mudança é sinônimo de incerteza, é sinônimo de estresse, é sinônimo de muito trabalho. Se mudar, dá trabalho. E penso que não seria diferente com Jacó, muito pelo contrário. Acredito até que se tratava de uma mudança ainda mais complexa do que a minha, porque quando eu me mudei, mudamos eu e minha esposa. Nós não temos filhos, não temos animais, não temos servos e servas, né? Então é uma mudança pequena, por assim dizer. Mas quando Jacó se muda, ele tem um grande desafio em sua mudança. Existe um grande desafio em fazer uma migração, porque, na verdade, a mudança de Jacó é uma migração, com esposas, com filhos, com servos, com rebanhos, e se estabelecer com todo esse grupo. E se a gente é atento à leitura do texto, a gente percebe que Jacó não tinha poucos animais, ele tinha um grande número de animais. Então ele se muda, ele está migrando, e ele deveria se estabelecer numa nova localidade com todos os seus pertences, com todos os seus bens, com um agravante: fazer isso séculos e séculos atrás. Por isso eu posso dizer que eu acredito que essa jornada foi bastante desgastante para Jacó. No entanto, quando a gente lê o texto, um novo elemento parece se tornar absolutamente fundamental na narrativa. Jacó passa a se preocupar com Esaú de maneira crescente. Os versículos de 3 a 5 falam isso para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Eu não sei você, mas quando eu faço essa leitura, para mim vem a ideia de que parece que no meio do caminho, depois de ter planejado a sua mudança, Jacó parece ter se lembrado de que seu relacionamento com seu irmão não era um bom relacionamento. Se lembrado que ele havia saído de casa exatamente fugindo. E aí ele resolve de alguma forma verificar, ele começa a se sentir preocupado com isso, se preocupar em saber se ele seria bem recebido, saber como o irmão iria o receber, e por isso ele envia mensageiros
Porque isso começa a tomar conta, essa preocupação começa a gerar inquietação no coração dele. E é interessante notar que essa inquietação ela vai se tornando cada vez mais intensa. E se torna mais intensa quando Jacó sabe que Esaú agora vem ao seu encontro. Porque a gente lê isso nos versículos de 6 a 8, onde diz assim a palavra do Senhor: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Notem o que o texto vai dizer. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, o texto é muito claro quando ele aponta para a gente que Jacó se encheu, foi tomado de medo, de angústia. A ideia no original hebraico é de alguém que fica extremamente, profundamente amedrontado, absolutamente amedrontado. Por isso, Jacó começa a fazer alguns planejamentos. E o primeiro planejamento que ele faz é dividir a caravana. Temendo um possível ataque de seu irmão, ele pensa assim: olha, eu vou dividir a minha caravana em duas partes. Vou colocar alguns mais à frente, outros mais para trás, de maneira que se ele atacar o primeiro grupo, o segundo foge. Se ele atacar o segundo grupo, o primeiro foge. Mas por que eu estou destacando tudo isso? E por que eu estou falando de tudo isso? É interessante notar que nos capítulos de 29 a 31 de Gênesis, nós temos a narrativa de 20 anos da vida de Jacó. Desde o momento em que ele saiu da casa de seu pai, até o momento onde ele está retornando da casa do seu sogro. Por 20 anos, Jacó viveu na casa de Labão, seu sogro. Mas é interessante que, durante esses 20 anos, o nome de Esaú não é nem ao menos citado. O nome de Esaú não é citado. O problema de relacionamento entre Jacó e Esaú não é citado, nada é falado sobre isso. Contudo, diante dessa nova realidade de retorno para casa, sentimentos, tensões que haviam sido silenciadas no passado, vêm à tona novamente. Jacó tinha saído de casa com medo, temendo pela sua vida, temendo que o seu irmão fizesse algo contra ele, temendo por sua segurança. E durante 20 anos ele tinha levado sua vida como quem diz assim: olha, eu estou vivendo uma boa e essa história já está enterrada. Isso já não é mais um problema, isso está superado. E ele seguiu sua vida e durante 20 anos ele viveu em Padan-Arã. Mas é interessante notar que quando ele volta, novamente essa história que parecia estar enterrada, ela agora é desenterrada. Isso vem à tona. Nós vivemos em tempos de pandemia, marcado por um alto nível de tensão e estresse. E a gente pode dizer que, de igual forma, a pandemia trouxe à tona, tornou claro para a gente que existem questões dentro de cada um de nós que não estão curadas também. É verdade que muito se fala a respeito da necessidade da cura física, de encontrarmos um remédio, uma cura para o Covid-19, mas o tempo que nós vivemos também está evidenciando que existe a necessidade de uma cura para as doenças do coração, para a cura das doenças interiores, das feridas interiores, das feridas da alma. E essas estão sendo trazidas à tona. Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Quantas pessoas e como nós temos sido informados sobre casais que nesse tempo de pandemia vivem uma profunda crise conjugal. Alguns já pensam em divórcio, já se decidiram por divórcio. A realidade da violência, as denúncias de violência doméstica cresceram em níveis alarmantes, assustadores, aumentaram de maneira sensível nos últimos meses. E sabe o que a gente constata com isso? A verdade, meu querido e minha querida, é que muitos casais já tinham problemas conjugais antes da pandemia. Já viviam circunstâncias difíceis antes, mas devido à correria, aos afazeres, aos compromissos da vida cotidiana, eles acabavam vivendo uma vida razoável.
Essas questões eram tamponadas, eram silenciadas devido ao corre-corre, devido à agitação do dia a dia. O problema é que veio a pandemia. E com a pandemia veio o confinamento, veio o isolamento. E agora essas pessoas que têm problemas não tratados são obrigadas, são forçadas por uma questão de isolamento a ficarem dentro de uma mesma casa, a conviverem da hora que acordam até a hora que vão dormir. E aí esses problemas que estavam adormecidos, essas questões, essas feridas não curadas que estavam ali, abaixo da superfície, vêm novamente à tona. Porque é impossível deixar de tratá-las. Elas vêm de maneira muito intensa, é impossível silenciá-las. Da mesma forma como o retorno de Jacó para casa trouxe à tona o problema que ele tinha com seu irmão Esaú, os seus medos, as suas angústias e o motivo que ele tinha fugido de casa, que era o medo por sua vida. A pandemia também trouxe à tona muitos males, muitas questões, os nossos medos, as nossas ansiedades que estavam guardadas, que estavam represadas pela agitação do dia a dia. Tudo isso veio para fora nesse período de pandemia. Problemas de relacionamento, mágoas guardadas, medo da morte, traumas dos mais diversos, ansiedade. Quantas pessoas têm relatado dificuldade para dormir, angústia no coração? Você acha que isso começou agora? Na verdade, esse momento é onde a gente já consegue perceber os sintomas de algo que aconteceu antes, de circunstâncias que já vinham antes, questões não tratadas, feridas não curadas. A verdade é que na maior parte do tempo, a gente está tão ocupado, tão agitado, trabalhos, estudos, tarefas de casa, entretenimento, que a gente não para pensar. Que a gente não para sentir. E aí, quando nós somos forçados a parar, como nós fomos nesse período, nós percebemos que precisamos de cura. A gente percebe que o nosso coração precisa ser tratado. A gente percebe que existem feridas que ainda não foram devidamente trabalhadas, que não foram devidamente tratadas, que não foram devidamente cuidadas. Mas perceba, eu quero explorar ainda mais um pouquinho esse paralelo. Porque existe gente, e eu já ouvi muitas vezes, que acredita que a melhor coisa a se fazer com essas questões interiores é ignorá-las. Existe gente que diz que o tempo resolve tudo. Bom, a gente pode perceber no caso de Jacó que o tempo não resolveu nada. 20 anos se passaram. E depois de 20 anos, quando ele retorna para casa, o seu coração está cheio de angústia e de medo do seu irmão. O tempo não tem a capacidade, não tem o poder de resolver nada. Durante 20 anos, Jacó seguiu sua vida longe de casa, extremamente ocupado, trabalhando para o seu sogro. Contudo, bastou ele tomar o caminho de volta para casa, para que os mesmos medos que o levaram embora anos antes voltassem a assombrá-lo. É isso que acontece com a gente. Em muitos momentos a gente se ilude com a ideia de que a agitação e o tempo resolvem os problemas, mas simplesmente a correria que nos impede de pensar e nos impede de sentir não trata nada. E o tempo passar também não trata nada. Voltando ao texto, a gente vê Jacó tomando duas decisões que fazem toda a diferença na sua vida, e eu creio que fazem toda a diferença e podem fazer toda a diferença na minha e na sua vida também. Hoje, diante desse tempo onde os nossos corações precisam de cura. A primeira decisão tomada por Jacó é que Jacó abre o seu coração e fala de seus medos para Deus, o único que é capaz de curar a alma. E a gente lê isso nos versículos de 9 a 12. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Jacó está profundamente ansioso, inquieto, angustiado e amedrontado. E é o que ele faz? Ele ora. E ele diz assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me,
rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então, com toda a humildade, Jacó se derrama aos pés do Senhor. E ele pede por socorro. Jacó sabia que Deus era o único capaz de transformar corações. Ele sabia que Deus tem poder para curar, para tratar o interior, para curar as feridas da alma. Ele sabia que Deus tinha poder para tratar o coração de Esaú e tratar a sede de vingança de Esaú, mas que Deus também tinha poder para tratar o coração dele, Jacó, tratar os seus medos, a sua angústia. Ele sabia, ele cria em Deus e por isso ele se derrama diante de Deus. Porque ele sabe e ele fala abertamente sobre seus medos e suas angústias. Eu acho fantástico essa capacidade de falar de maneira aberta, sincera para Deus, porque a gente vive num tempo onde muitas vezes nós utilizamos de meias palavras, até mesmo quando a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a oração de Jacó, Jacó é muito, muito sincero. Foi Deus quem o mandou voltar. Mas embora ele soubesse que foi Deus quem o mandou voltar, ele diz no versículo 11, Senhor, eu tenho medo do meu irmão. Eu tenho medo do que ele vai fazer. O meu coração está angustiado. Eu estou perturbado com essa situação. Isso traz inquietação. Isso está me perturbando. Isso está me incomodando. Então Jacó abre o seu coração diante de Deus, crendo, sabendo que Deus é o único capaz de transformar os nossos corações, que o Senhor tem poder para curar cada uma das feridas do nosso interior. E preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A nossa geração precisa aprender sobre o poder que Deus tem para transformar o nosso interior. O poder que Deus tem para transformar as nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades. A gente precisa aprender a crer nisso. A gente precisa aprender sobre isso. É evidente que existem momentos e circunstâncias onde o auxílio profissional de um médico, de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo, podem ser extremamente úteis. E eu não estou falando contra a necessidade de um acompanhamento psicológico profissional em algumas circunstâncias, mas eu e você precisamos entender que o único capaz de curar as feridas da alma é o Senhor que está nos céus. A gente precisa resgatar, reaprender o poder, sobre o poder de Deus e o poder que Deus tem para tratar o nosso coração, para tratar as nossas angústias, para tratar aquilo que perturba o nosso coração, os motivos da nossa ansiedade, o motivo da nossa inquietação. Deus tem poder para tratar os nossos corações. E aí Ele trata de muitas formas. E a gente tem que começar a colocar isso de maneira clara para Deus. Fazer orações e pedir assim, Senhor, o meu coração está ferido porque fulano me fez isso, mas eu preciso aprender a perdoar e sozinho eu não consigo, Senhor. Então me ensina a perdoar. Senhor, o meu coração está ansioso por causa dessa circunstância e eu estou desconfortável com essa realidade. Tira a ansiedade do meu coração, me ensina a confiar em Ti, me ensina a descansar em Ti. A gente tem que começar a colocar para fora os mares, as feridas que existem dentro de nós. Pedir, Senhor, trata a minha inveja. Eu sou uma pessoa invejosa. E essa minha inveja tem corroído meus relacionamentos, minha forma de ser. Trabalha isso do meu coração. Dá nome às dores, dá nome aos problemas, dá nome às feridas, dá nome àquilo que está te causando dor, aquilo que está te causando inquietação. Da mesma maneira como Jacó fez, nós colocamos diante de Deus, diante do único que pode cuidar dos nossos corações. Nós falamos sobre os nossos medos para o Senhor, o único que é capaz de curar a nossa alma. Eu quero encorajar você então a fazer isso. Esse é o primeiro movimento, essa é a primeira decisão tomada por Jacó no texto que nós lemos. Mas existe também uma segunda decisão. A segunda decisão tomada por Jacó e que fez toda a diferença na sua vida, e eu acredito que pode, na vida dele, eu acredito que possa fazer diferença na minha e na sua vida, é que Jacó decide, mesmo sem saber qual seria o desfecho, ele resolve parar de fugir
e tratar a questão. Mesmo sem saber qual seria o desfecho, Jacó resolve parar de fugir e tratar a questão. Versículos de 13 a 16. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. É interessante notar que Jacó tinha sido informado pouco antes que o seu irmão vinha até ele com guerreiros. E ele poderia aqui tomar a mesma decisão que ele havia tomado 20 anos antes: fugir. Ele poderia simplesmente fugir. Sabendo que Esaú vem até ele com uma grande quantidade de guerreiros, ele podia tomar a rota de fuga e tentar se esconder do seu irmão. Contudo, a decisão tomada por ele fez toda a diferença. Mesmo sem saber qual era o desfecho, mesmo sem saber se o irmão o perdoaria ou não, Jacó toma a decisão de parar de fugir e de tratar a questão. Ele sabia que seu irmão vinha com guerreiros. Ele poderia fugir, mas ao contrário do que ele fez 20 anos antes, ele resolve enfrentar a situação. Ele resolve lidar com as suas dores. Ele resolve lidar com o problema. Ele resolve lidar com a ferida. Ele poderia fugir por mais 20 anos, quem sabe, e dessa forma silenciar seus medos. Passar mais 20 anos sem ver Esaú. Passar mais 20 anos sem tocar naquele assunto. Achando que de maneira mágica, e às vezes a gente acha isso, né? Que de maneira mágica as questões vão se resolver, as feridas vão ser cicatrizadas, e nada disso cicatriza de maneira mágica. Contudo, a decisão de Jacó é uma decisão extremamente acertada, porque ele assume o risco, e mesmo sem saber o desfecho da situação, ele para de fugir e resolve tratar a questão. Então, o texto nos diz que ele envia, né, ele escolhe uma parte do seu rebanho, uma parte dos seus bens, e envia como presente, né, seria um presente triplo, ou o mesmo presente dividido em 3 parcelas, né, que ele envia a seu irmão, porque ele entendia que dessa maneira, talvez o seu irmão ficasse mais brando, ou levasse em conta, né, assim, ficasse mais animado, fizesse as pazes, ficasse mais manso, se assim a gente pode dizer, pronto a perdoar aquilo que havia acontecido anos mais tarde. A decisão, ao invés de fugir, foi a decisão de seguir em frente e de se submeter ao processo de cura, mesmo que para isso ele precisasse assumir riscos. E é fundamental que a gente entenda essa realidade, queridos. Para que o meu coração e o seu coração sejam curados, nós precisamos assumir o risco. Nós precisamos seguir em frente e nos submetermos ao processo de cura. O processo de cura vem quando conversas que talvez tenham sido evitadas há anos são tomadas. Onde a gente resolve tratar questões que são ali, que ficaram escondidas, que ficaram à sombra, à margem durante anos, mas que continuavam ali, ferindo, machucando. E a menos que a gente traga elas de novo e resolva essas questões, e lide com essas questões, e trate essas questões, é impossível que haja cura, porque o tempo não resolve nada. O processo de cura, então, começa quando nós nos abrimos para Ele. É fundamental que eu e você nos abramos, que a gente se abra para aquilo que Deus quer fazer no nosso coração, para a cura que Deus quer trazer aos nossos relacionamentos. Deus quer curar a nossa ansiedade, Deus quer curar as nossas angústias. Deus quer tratar o nosso interior. Mas para isso a gente precisa se abrir. A gente precisa assumir o risco de sermos vulneráveis, porque quando a gente se abre para um processo de cura, a gente está assumindo risco, a gente está assumindo uma posição vulnerável. É isso que Jacó faz.
O fato é que Jacó toma essa acertada decisão, a decisão de, mesmo sem saber o desfecho, resolver parar de fugir e tratar a questão. E aí ele inicia assim um processo de cura. Deus já havia começado a curar o coração de Jacó nesse instante, porque ele fala que ele estava absolutamente tomado de medo. Mas a decisão dele é contrária à de alguém que naturalmente tem medo, porque o medo normalmente nos leva a fugir daquela situação. Mas perceba que o processo de cura já começou no coração de Jacó, porque ao invés dele ter a ação natural de alguém que tem medo, que é fugir, Jacó vai na direção da cura, vai na direção do seu irmão, de maneira que a questão pudesse ser tratada. Bom, o texto termina dessa maneira. E é maravilhoso a gente saber que no capítulo seguinte, no capítulo 33, Jacó e Esaú se reencontram. E aquele relacionamento que há mais de 20 anos tinha sido marcado por uma ruptura, ele é um relacionamento restaurado. Ele é um relacionamento renovado. A minha oração, então, é que eu e você entendamos que existem áreas, existem circunstâncias para as quais o nosso coração também precisa de cura. Mas mais do que isso, que eu e você entendamos que o primeiro passo, o primeiro movimento que a gente precisa fazer e a gente precisa dar é o passo de colocar os nossos corações diante de Deus para que o Senhor trate o nosso interior. Colocar os nossos corações diante do único que é capaz de transformar as nossas emoções, transformar os nossos sentimentos, o único que é capaz de gerar a capacidade e a realidade do perdão, o único que é capaz de trabalhar o nosso caráter, de mudar quem nós somos. Esse alguém é Deus. E eu e você somos encorajados a, de fato, crer no poder de Deus para curar as nossas feridas, curar as feridas dos nossos corações. Mas, além disso, eu e você somos encorajados pelo texto a darmos passos efetivos, a assumirmos riscos, no sentido de tratarmos as questões que precisam ser tratadas no nosso interior. A colocar as nossas vidas em circunstâncias às vezes vulneráveis, a pedir perdão para quem a gente tem que pedir, a falar sobre assuntos que às vezes a gente não quer falar, mas para que as questões estejam resolvidas. Feridas precisam ser curadas. Feridas que não são curadas, em algum momento, voltarão a se abrir e voltarão a doer. Elas podem ser silenciadas durante algum tempo. Jacó silenciou o problema de relacionamento que ele tinha com o irmão durante 20 anos. Mas no retorno para casa, já não era mais possível silenciar. A situação precisava ser trabalhada, precisava ser curada, aquele relacionamento precisava ser restaurado. Então ele dá os passos no sentido de restaurar o relacionamento. Graças a Deus, o capítulo 33 narra para a gente que Jacó e Esaú tiveram um relacionamento restaurado. Não houve derramamento de sangue. Ninguém precisou pagar. Jacó não precisou restituir, não precisou pagar Esaú por aquilo que ele fez no passado. Contudo, o Evangelho nos conta que eu e você éramos inimigos de Deus, que eu e você, através das nossas faltas, dos nossos pecados, vivíamos alienados de Deus e o nosso relacionamento também estava rompido. Contudo, o Evangelho nos fala que no caso do nosso relacionamento com Deus, houve a necessidade de alguém que pagasse o preço. Então Jesus Cristo vem ao mundo e Jesus Cristo derrama o sangue para que a barreira de inimizade que existia entre nós e Deus fosse retirada. Jesus morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, se tornando o nosso substituto, o perfeito substituto, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. No texto que nós lemos, Jacó e Esaú tiveram uma reconciliação de uma circunstância que não houve a necessidade de derramamento de sangue, mas para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, precisou derramar seu sangue, se entregando em nosso lugar.
que a gente entenda essa realidade transformadora e que a realidade do sacrifício de Cristo em nosso lugar, que nos reconecta a Deus, nos leve a buscar cada vez mais a presença desse Deus que cura o nosso interior, que cura a nossa vida, que cura as nossas feridas. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.